transparência e competição. Então, essas 3 páginas condensam essas ideias, que não é o título de um capítulo, mas é um tema de aula que eu tirei dessas 3 páginas para falar de alguns elementos fundamentais dentro da sociologia da comunicação, do papel da mídia, dentro da construção que a gente está fazendo aqui ao longo do curso. Então, o primeiro tópico em relação ao individualismo trata da essência da construção contemporânea de ser individual, aquele ser que se vê como indivíduo, certo? Que é uma coisa que não existia antes, certo? É uma coisa moderna, é uma coisa marcada temporalmente, certo? Que é essencial para entender a ideia de competição dentro desse mesmo sistema, certo? Então, antes, o que é que existia? Existiam indivíduos? Claro, indivíduos, pessoas, tal. Mas não existia essa noção de indivíduo como sendo o centro de tudo. Existiam os indivíduos dentro de certos contextos determinantes dos seus comportamentos, certo? Então, quando você pega historicamente o período pré-Revolução Francesa, a mentalidade geral era que eu sou, sei lá, um comerciante, ou um agricultor, ou um nobre, ou um eclesiástico. Todas as pessoas relacionadas comigo, do meu meio, vão ser aquela mesma coisa. Não haveria nenhuma mobilidade entre essas classes, essas caixas de pessoas. E aí, com a criação, com o desenvolvimento dessa noção de individualismo, é que é possível, na sociedade ocidental, a criação de pessoas que se desenvolvem individualmente. Então, o esforço individual é valorizado e aí há mobilidade social, há mobilidade econômica, que é basicamente o centro do pensamento burguês clássico. É aquela coisa de eu, pelo meu esforço, eu posso pegar e ser alguém mais do que meu nascimento, certo? A ideia do vencedor, da vitória, que é base do discurso da competição, certo? O discurso competitivo da sociedade. A ideia de transparência está embutida aí justamente por causa da presença da mídia, a partir do século XIX, principalmente, construindo essa abertura de maneiras de ver o mundo que antes não tinha. Tá? Então você tem um mundo que é restrito somente dos nobres, somente de não sei quem, e aí os outros não têm acesso. Então a transparência vem daí. Certo? Então isso aí só para explicar a temática da aula. Vamos ajudar o Super Acadêmico aqui no Apoia-se. É só você clicar aí na primeira link da descrição que você chega lá no Apoia-se e pode apoiar o canal a partir de R$1. Agora você pode ajudar com um pouquinho mais com essa nova premiação aqui com o meu novo livro Sexcelebridades. Se você apoiar a partir de R$40, apenas R$40, você ganha como recompensa um exemplar aqui do livro Sexcelebridades, os relatos secretos do Abel Marques e sua experiência com garotos de programas, disponível no Clube de Autores. Você pode também pedir ele pelo Clube de Autores, que é o segundo link na descrição do vídeo. Mas apoiando o canal no Apoia-se, você vai ter direito a ele de graça, apenas apoiando o canal, e aí você tem direito a um exemplar. Então, vá lá, clica no link e apoia o canal. Agora vamos ao conteúdo do vídeo. Bom, primeiro aspecto, dentro do individualismo. Como é que é construída a opinião individual? Nós viemos falando, nas 3 últimas aulas sobre a opinião pública. Certo? Então, alguém tem alguma dúvida ainda que a opinião pública é construída socialmente? Não, A opinião pública é construída a partir do convívio social e especialmente da influência dos meios de comunicação da mídia. Certo? Mas e a opinião individual? Certo? Como é construída a opinião individual? Pela mídia? Seria, no pensamento lá hipodérmico, seria a mídia. Só que essa determinação... De forma primária pode ser a mídia ou não? Inicial? Tá, pode inicial. Aqui o primário tem carga um sentido diferente. Sim. Mas inicialmente sim, certo? O papel da mídia para a construção da opinião individual é de relevância, extrema. Você não pode pegar e descartar isso. Até o nosso vocabulário, até a nossa maneira de aprender a realidade depende do que a mídia nos coloca, mas não só, é claro.
Então, individualmente, certo? Nós expressamos opiniões sobre diversas coisas. E aí, essas opiniões, seguindo aqui o padrão do pensamento da sociologia da comunicação, essas opiniões elas vão ser construídas a partir do que é chamado de matriz de opinião. Certo? Então, matriz de opinião é uma ação que pode ser deliberada ou não. Certo? Segundo o quê? Aqui, segundo a Segunda Grande Guerra. A matriz de opinião pode ser formada deliberadamente ou não, certo? A partir de uma série de excertos, uma parte de expressões de uma série de coisas a respeito da realidade que os indivíduos vão carregando ao longo da vida ou ao longo de um período de captação dessas expressões advindas, principalmente da mídia, mas pode ser de outras fontes, que vai refletir posteriormente no que o indivíduo pensa sobre certa coisa. Certo? Um exemplo aqui da apresentação que o Johnny fez. Certo? As crianças naquele ambiente ali, lá de 1984. O fato da mãe, né, falar em defesa do que as crianças falaram para o personagem, né, acusando ele de ser criminoso e tal, do nada, aparentemente do nada. Ela diz, as crianças não saem muito, porque não saem muito quer dizer que passa a maior parte do tempo vendo televisão, vendo teletela, que no caso do 1984 é um instrumento básico de doutrinação do Estado, certo? Não é só entretenimento. Ele é o entretenimento básico e fundamental daquela sociedade, porque as pessoas só têm aquilo ali como forma de absorver algum tipo de informação. A leitura, tudo é direcionado para dizer o que o Estado, o governo ou o partido quer. Então, o que é que aquelas crianças estão reproduzindo ali? Uma matriz de opinião. Qual a matriz de opinião? De que os adultos, né, a depender do comportamento ou independente do comportamento, são criminosos do pensamento. Certo? Então, quando você olha a nossa sociedade, uma série de aspectos que existem sobre como a gente se comporta, seria similar, por exemplo, a maneira como nós tivemos construído em nós a opinião individual de que, por exemplo, para usar nós mesmos como exemplo, de que todo baiano é preguiçoso. É uma matriz de opinião construída ao longo da história dos relacionamentos interregionais do país. Surgiu isso, que baiano, e olha que para os paulistas de antigamente, quando havia uma migração grande do Nordeste para lá, chamava todos os nordestinos de baiano. Qualquer nordestino é baiano. No Rio de Janeiro é Paraíba. Acho que ainda é. O cearense lá é baiano. Exato. Então, essa caracterização, né, estereotipificação do nordestino com o baiano e ainda descaracterizando como sendo preguiçoso, construiu na mente de muitas pessoas no país, não só em São Paulo, mas no país, de que baiano é preguiçoso. E aí as pessoas reproduzem isso. Nós reproduzimos isso. A gente acha graça disso. Se ofende mais ou menos, mas a gente reproduz a mesma coisa. Então, é uma matriz construída. Não veio do nada. Alguém construiu essa matriz. Independente de ter algum fator de verdade ou não nisso aí. Certo? Similarmente, né, de certo modo, a gente às vezes considera os paulistas como otários. Né? Gente sem malícia, coisa parecida. E aí vem várias outras coisas, né? Bom, dentre uma dessas coisas de matriz de opinião que reflete no comportamento individual, né, na opinião individual,
tente ver, né, tente perceber como nós, né, como indivíduos brasileiros e tal, pensam sobre, por exemplo, né, alguns elementos, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser homossexual, sobre o que é ser negro, sobre o que é ser professor, sobre o que é ser gordo, sobre o que é ser de esquerda, sobre o que é ser de direita, sobre o que é a publicidade. Todas essas coisas foram construídas com opiniões individuais na gente, né, nas pessoas, nos consumidores, nas pessoas que compõem a nossa sociedade, ao longo do tempo, através de matrizes de opinião. Certo? Alguém discorda? Não. Todo mundo é preconceituoso, não sabe? Pode até saber, mas não existe. Porque, como você está dizendo, é um conceito que foi dado para nós antes da gente perceber que esse conceito estava sendo dado para nós. Isso, exatamente. Então, por exemplo, quando o primeiro exemplo que eu falei foi de mulher, né? Então, o que é ser mulher para nós na nossa sociedade é um esquema que mistura aparência física, né, elementos físicos, com comportamentais, que é o esperado de ser mulher. Então, ser mulher na sociedade brasileira hoje, né, já vem há muito tempo, é uma construção dessa matriz dizendo que a mulher tem que ser, tem que ter cabelo longo, né, tem que rebolar quando anda, né, tem que ser simpática e sensível, tem que ser minimamente sensual. Tudo isso vai sendo construído e aí, quando aparece uma imagem, uma expressão de mulher, certo? Que não reflete essa construção, a opinião individual que nós temos é: que bozenga, não sabe se vestir. Mas aí também não seria questão de gosto da pessoa. Tudo bem. Mas você não tem que julgar. É interessante a gente falar de gosto, porque o gosto, certo? Que é uma expressão individual, por esse parâmetro aqui, ele vem de uma matriz de opinião. A matriz de opinião pode ser, por exemplo, sua família, certo? Uma matriz de opinião forte sobre certos gostos. Mas, se você olhar, né, no nosso contexto de publicidade e tal, você vai ver que muitos dos gostos são construídos a partir do que é dito. Certo? Então, veja, por exemplo, o que é apresentado para a gente sobre feminino, feminilidade, mulher na mídia. Certo? O que tem lá? O que é apresentado? Certo? É mais ou menos o mesmo padrão. Certo? Quando o padrão difere, gera até polêmica. Mas tende a ser o mesmo padrão. E aí aquele padrão vai sendo repetido, e repetido, e repetido. E aí um dia você olha para uma mulher e é bonita. Por que é bonita? Porque é parecida com aquelas que você ao longo da vida foi vendo. Certo? Pode ser o padrão psicanalítico básico, parecido com sua mãe. Mas não é isso, certo? É uma coisa bem mais massificada mesmo. É só você ver até como é que chama aqueles características esperadas em ficha de emprego, de coisa assim. Características esperadas. Tem que ter boa aparência, não sei o que, barará. Aí, por exemplo, chega uma mulher lá para uma entrevista de emprego, usando um terno, por exemplo, com uma roupa que a daí não tá. É feia, não serve para o trabalho. Qual é o problema da roupa dele se usar? Veja a dificuldade que foi na publicidade de começar a ver inserção das chamadas mulheres normais. Mulheres normais, assim, falando de mulher, mas pode ser homem também, a gente pode usar depois o exemplo de homem. Uma mulher normal é uma mulher que tem problema não precisa ser sobrepeso, assim, não é magra, feita a modelo, né, que tem natural, parece natural. É uma pessoa normal, né? A dificuldade que foi para a Dove começar a fazer campanha com mulheres ditas mulheres normais, né, com aparência mais comum, né, que as pessoas pudessem se identificar, ou começar a ter modelos, como é que chama? Plus size. Então vejam que a determinação desses padrões
vem de uma matriz de opinião. Construída. Essa